Eu estou diante de rabinhos, né? Homens cheios de sabedoria, de conhecimento, mas Deus sempre tem mais. Levanta a mão assim, o meu Deus tem mais. O diabo ouvir, vamos lá. Levanta a sua mão e diga assim, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, faça na minha vida o que homem nenhum pode fazer, em nome do Senhor Jesus. Feche os olhos. Meu Deus e meu eterno Pai, na autoridade e no poder do nome do Senhor Jesus, Espírito de milagres, entra agora do alto da cabeça à planta dos pés, no corpo de cada um dos seus filhos, e mata, meu Pai, toda a enfermidade e todo o mal. Mande fogo dos céus, ó Pai, para queimar a praga do coronavírus, e afaste essa maldição para longe dos nossos lares. Meu Deus, que haja renovação nesses poucos minutos, meu Pai. Os seus filhos vieram de vários pontos do Brasil para eles se alimentar da Tua palavra e de um rema, de um renovo de Deus. Não deixe eles voltarem vazios, meu Pai. Eu te peço no poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, pode assentar. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a escola dos Hebreus. A escola dos Hebreus, ela foi fundada no Monte Sinai, aonde Deus revelou a Moisés e aos Hebreus segredos, mistérios, enigmas, códigos, que transformou os hebreus no povo mais rico do mundo, mais bem-sucedido de toda a terra. Depois Jesus, ele reinaugura a escola dos hebreus no Monte das Bem-aventuranças, em Tiberíades. E ali Jesus, ele deu segredos, mistérios, para transformar os hebreus no povo mais feliz da terra. Então a escola dos hebreus, levanta a mão e diz assim, é uma escola de riqueza, sucesso e felicidade. Agora é impressionante é que os hebreus, o povo judeu, eles não contam para ninguém o segredo da riqueza, do sucesso e da felicidade deles. Eles só contam para o filho, o neto, bisneto, para a geração deles. Se você parar para conversar com um hebreu, me conta qual o mistério que faz vocês serem ricos em qualquer parte do mundo, felizes. Ele fala de tudo, mas te enrola. Agora, o mais impressionante é que Jesus disse em Mateus 11:25, graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, porque ocultaste esses segredos aos sábios e poderosos, revelaste aos pequeninos. Levanta a mão assim, eu sou um deles. Então a escola dos hebreus é a escola dos, dá um grito aí, dos pequeninos. Levanta a mão assim, eu sou um deles. Agora, o mais impressionante, presta sua Bíblia aqui, João. Você não me deu um abraço até agora, né, João? Daqui a pouquinho. O mais impressionante é que todos os segredos de riqueza, sucesso e felicidade dos hebreus estão na Bíblia. Mas o mais impressionante ainda é que você lê e você não descobre. É uma coisa impressionante. Jesus falou assim, escondo dos sábios e revela aos pequeninos. Você lê e não descobre. Impressionante isso, né? Esses mistérios Deus confiou. A Bíblia foi escrita por 40 homens inspirados por Deus. 40 homens. Moisés e Paulo foram os que mais escreveram.
E Paulo disse em Gálatas 6,6: divida os seus bens com aquele que te revela o segredo da riqueza, do sucesso e da felicidade dos hebreus. Agora, impressionante é que hebreu não lê Bíblia. Sabia disso? E Jesus, ele nunca mandou nenhum de nós ler a Bíblia. Agora, como que o hebreu não lê Bíblia? Ele tem a Bíblia toda dentro dele. Um menino com 12 anos de idade, pela lei judaica, ele conhece todo o Pentateuco de cor. Ele é levado a um rabino, e o rabino vê se ele tem o Pentateuco de cor, né? Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Agora, como que ele tem a Bíblia dentro dele e ele não lê? Jesus nunca mandou você ler a Bíblia. Fala isso para o seu irmão, vamos lá. Lá em João 5,39, ele falou assim: examinai, repete, vamos lá. Para o diabo ouvir, vamos lá. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então Jesus nunca mandou ler, mandou examinar. Agora, qual é a diferença entre ler e examinar? Vamos lá. Qual é a diferença entre ler e examinar? Examinar é fazer uma investigação minuciosa. É pesquisar, é explorar, é aprofundar, é averiguar, é escabichar, é esgravatar, é esmiuçar, é espiolhar, é esquadrinhar, estudar, investigar, minuciar, observar, perquirir, percrustar, procurar, sondar e vasculhar. Então o grande problema é que você não sabe a diferença entre ler e examinar. Quando você lê, você pega a história da Bíblia. Quando você examina, você pega o rema da Bíblia, a vida de Deus. Então existe uma diferença muito grande entre ler e examinar. Alguém roubou minha Bíblia, e eu peguei a Bíblia de um pastor daqui emprestada, está aqui no altar. E eu sei que ele não examina, ele lê a Bíblia. Porque quando o pastor examina, a Bíblia dele é toda rabiscada. Quando o pastor apenas lê, ela é limpinha, tudo arrumadinho. Parece que ele tirou da loja no mesmo dia. Todo homem que ele examina, ele faz uma investigação minuciosa daquilo que ele lê. Uma investigação minuciosa. Então, vou repetir. Qual é a diferença entre os pregadores? Aquele pregador que lê a Bíblia e aquele pregador que examina a Bíblia. E os remas de Deus é confiado aos que examina. Você pode dar glória a Deus aí? Então levanta a mão assim: examinar. O diabo ouvir, vamos lá. É investigação minuciosa. Investigação minuciosa. Agora, eu vou fazer uma pequena introdução para vocês entenderem. O coronavírus, esse vírus, ele se manifesta de duas maneiras: de maneira sintomática e de maneira assintomática. Ok? Quando o coronavírus manifesta de maneira sintomática, a pessoa tem febre, ausência de olfato, paladar, pulmão rebentado, e tem pessoa que vai para o CTI e faz um estrago na pessoa. E tem gente que chega até a morrer.
é quando o coronavírus se manifesta de maneira sintomática. Agora, tem pessoas que o coronavírus se manifesta de maneira assintomática. Está lá dentro da pessoa, mas ninguém sabe, nem ela mesma. Não tem reação nenhuma. E assim também são com os demônios. Sabia? Tem demônio, porque tem hora que você, hein, Lucas? Tem hora que você acha que só está endemoniado quem você começa a orar aqui e o cara estribucha lá, e rola no chão, você tem que pegar ele pelo cabelo e segurar. Mas o demônio, ele entra no corpo da pessoa e manifesta de duas maneiras. De maneira sintomática, por exemplo, quando Jesus ele entra no cemitério de Gadara, o demônio que estava no gadareno manifestou de maneira sintomática. Ele urrou, ele arrebentou corrente, ele gritou, ele gemeu, ele espumou pela boca. Mas o demônio entrou em Judas e não se manifestava. Satanás entrou no corpo de Judas, estava lá dentro dele, quietinho, no meio da igreja, não espumava, não rolava no chão, não gritava, estava quietinho, de maneira assintomática. Agora, presta atenção se você está preparado. No gadareno, Satanás estava de maneira sintomática. Urrava, estrancava os dentes, espumava pela boca, rolava pelo chão. Agora em Judas, Satanás estava dentro dele, quietinho. Não caía, não gritava, não esperneava. Agora, quando é que o demônio que está no corpo da pessoa, de maneira assintomática, quietinho, sem manifestar, quando é que ele se manifesta? Quando é que Satanás se manifestou de maneira clara em Judas? Que ele não aguentou, ele estava quietinho o tempo todo, mas ele teve um momento que ele não aguentou e disse: agora eu tenho que agir de maneira sintomática. Quando Maria leva um jarro de bálsamo, de perfume que valia 300 denários, um ano de salário. Vem cá, João, corre aqui, João. Tem coroa aí? Tem coroa? Você é Jesus. Ajoelhei, Jesus. Jesus é o altar. Jesus é o que? O altar. Vira para cá, João, para cá. Aí a Maria... Vem cá, Manu, vem cá, corre. Um jarro aqui, um jarro. Não, traz aqui, traz aqui. Aí você traz rápido aqui. Aí a Maria vem com perfume, 300 denários, um ano de salário. Assim, Jesus. Aqui está a minha oferta de sacrifício. E Judas, que o demônio estava dentro dele, nunca tinha se manifestado, começou. Aí Maria, Senhor, aqui está o meu sacrifício. Aí ela começa a derramar sobre o altar que é Jesus. Você pode dar um glória a Deus só para me ouvir aí? Ela começa a derramar sobre ele o sacrifício. E aí Satanás não aguentou e disse assim: Maria! Você enlouqueceu! Isso é um desperdício! Pega isso! Venda! E dê para os pobres. Satanás falando. Maria! Você enlouqueceu? Isso é um desperdício. Não põe essa oferta no altar. Venda. Faça outra coisa com ela.
Então, ok. Todas as vezes que alguém vai no altar entregar o sacrifício, Satanás tenta te convencer a fazer outra coisa com o sacrifício. Você pode ser a pessoa mais de Deus que for, mais cheia do Espírito Santo. Parece que quando você vai para o altar entregar o sacrifício, parece que uma voz fala com você. Paga a prestação do carro, troca de carro, faz outra coisa. Isso é um desperdício, não põe no altar. Satanás não suporta ver ninguém ir no altar entregar o sacrifício. Sabe por quê? Porque ele sabe que foi o sacrifício que esmagou a cabeça dele na cruz do Calvário. Eu quero que você bata a palma com a boca aberta. Dá uma rajada de glória a Deus aí. Quer ver outro exemplo? Satanás estava dentro de Caim, quietinho. Abel cheio do Espírito Santo e Caim, seu irmão, endemoniado. De maneira assintomática, não se manifestava. Quando é que Satanás se manifestou em Caim? De maneira sintomática. Quando Abel, ele pega um cordeirinho e ele leva para o altar. Quando ele entrega um sacrifício no altar, o sacrifício perfeito, a Bíblia diz que Deus se agrada, e a presença de Deus foi forte ali. Caim, quando viu aquilo, Satanás se manifestou, pegou um revólver e deu um tiro nele. Satanás não suporta, ele não aguenta, ele não admite dentro dele ver alguém ir no altar entregar o sacrifício. Agora, preste atenção. Eliseu era pastor da igreja do Evangelho Quadrangular. Né? Quando eu estou no meio do batista, eu falo que ele era batista. Quando eu estou na Assembleia de Deus, eu falo que ele era da Assembleia de Deus. Mas Eliseu, ele estava fundando a igreja em Sunem. Um homem cheio do Espírito Santo. Aí uma mulher, a mulher sunamita, olha para ele e fala assim... Olha aí e fala assim para o marido dela: esse é um homem de Deus, não está tendo apoio aqui na cidade, ele quer fazer a obra de Deus aqui e não tem apoio. Aí a mulher sunamita resolve sacrificar. Ela constrói para ele uma suíte, com banheiro, uma suíte bem bacana. Os pregadores querem dizer um quartinho para tentar ser mais espiritual, mas ela fez uma suíte bacana para ele. E ela, depois que terminou a suíte, com luz, tudo, ar-condicionado, tudo bacana, ela foi lá na loja e comprou uma cama, comprou um colchão, comprou um jogo de cama maravilhoso e colocou lá dentro da suíte aquela cama. Comprou lá na loja uma cadeira linda, aquela cadeira com rodinha que roda, comprou uma mesa bacana, colocou dentro da suíte e colocou lá um candelabro, um candeeiro, representando os 7 Espíritos de Deus. Aí no dia ela chamou Eliseu: Eliseu, aqui está a minha oferta de sacrifício. A suíte, cama, mesa, cadeira e candeeiro. Aí falou assim: estou entregando isso para a obra, é o meu sacrifício. Ok? Até aí você já pregou, né? Agora olha que coisa impressionante. Passado alguns anos, o filho dela morre no colo dela ao meio-dia. O filho dela morre no colo dela. O que ela faz? Ela pega o menino e caminha para onde? Para o... na sua cabeça é quase, mas caminha para o sacrifício. Se eu tivesse numa igreja viva, eu escolheria pelo menos 2 glória a Deus aí.
ela pega o menino morto no braço e ela caminha para o sacrifício. E ela coloca a criança, ela entra dentro do sacrifício, coloca a criança em cima do sacrifício. Ela coloca a criança em cima do sacrifício. E ela vai procurar Eliseu e deixa a criança lá onde? Em cima do sacrifício. Aí quando o rapaz pergunta para ela assim: como vai seu filho? O que ela falou? Vai tudo bem. Sabe por quê? Porque ela sabia que o sacrifício cancela a sentença de morte. O sacrifício, ele cancela a sentença de morte. Ela sabia que o sacrifício tinha poder de restituir a ele a vida. Ela recorre ao sacrifício. Por isso que quando eu perguntou como vai seu filho, ela disse: vai tudo bem. Porque aonde há sacrifício, vai tudo bem. Fica de pé e agora eu vou começar a pregar. Eu estou diante de uma igreja viva. Eu estou diante, o seminário Aberto de Fogo em Valadares é dos pequeninos do Senhor. Fecha os olhos e dá uma rajada de glória a Deus aí, vamos lá. Dá 50, aleluia, dá um grito de glória. E receba o poder do Espírito Santo. Amém, Jesus, amém. Pode assentar. Agora, preste atenção. Bem resumido. No livro de Gênesis, capítulo 19, a Bíblia diz que Deus falou assim para Ló, sua mulher e suas 2 filhas: saiam de Sodoma e Gomorra, correndo pelas campinas, olhando para os montes, e não olhe para trás. Repete. E Deus ele fez um decreto. Ele diz assim: se alguém, ele escreveu no livro da vida, qualquer homem, qualquer mulher, qualquer pessoa que olhar para Sodoma e Gomorra vai o quê? Morrer. Então Deus, ele decretou uma sentença de morte para qualquer pessoa que olhasse para a cidade pegando fogo. Em Gênesis 19, 26, a Bíblia diz que Ló correndo, olhando para os montes, a mulher dele do lado, as filhas, e a mulher dele olha para trás. E em Gênesis 19, 26 diz que quando ela olhou para trás, o que aconteceu com ela? Ela, dá um grito aí, ela morreu. Morreu. Então em Gênesis 19, 26, a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás e morreu. Ela morre. Agora, no 26, 19, 26, ela olha e morre. Ela olha aí, morre. Agora, quem lê, para no 26. Quem examina, continua. Aí, pastor Almir, no 26 ela olha e morre. No 27 e 28, a Bíblia diz assim, que Abraão olhou, e Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera em pé diante do Senhor. 28, e contemplando, queria a palavra olhou, a outra tradução está olhou, e olhou Sodoma e Gomorra, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a terra de Campina, e viu que a fumaça da terra subia a de uma fornalha. Pode tirar daí. Então olha bem,
Por que que a mulher de Ló olha e morre? E por que que Abraão, no mesmo instante, ele olha e não morre? Sendo que Deus tinha dito: quem olhar vai. Eu quero para quem olhar vai morrer. Então, olha, no 26 a mulher de Ló olha e morre. No 27 e 28 Abraão olha e não morre. A minha vontade é, a não ser aquele que já me ouviu pregar, é dar uma passagem de Israel de graça para quem responder. Mas não vou fazer a proposta, que eu sei que tem gente aqui que já me viu pregar. Mas olha bem, preste atenção. A mulher de Ló olha e morre. Levanta a mão, diga isso, vamos lá. E Abraão olhou e não morreu. Por que que a mulher olha e morre, Abraão olha e não morre? Então vamos examinar, vamos mergulhar. Vamos investigar de maneira minuciosa. Por que que Abraão olhou e não morreu? Olha bem. No capítulo 18, verso 1, um capítulo antes, a Bíblia diz que Deus apareceu para Abraão. Deus, o Senhor apareceu-lhe o Senhor nos cavaleiros de Manré, estando ele sentado à porta da tenda no calor do dia. Pode tirar isso aí. Olha bem, Abraão sentado à tarde, 40 graus de calor, na porta da tenda. Abraão tinha praticamente 100 anos. E a Bíblia diz que Deus, ele veio com um anjo à direita, um anjo à esquerda. E Deus aparece, Abraão sentado na porta da tenda. Deus aparece e diz assim: Abraão, eu sou o Senhor teu Deus. A Bíblia diz que Deus apareceu para Abraão, Deus pessoalmente. E aí Deus falou assim: Abraão, eu não vou ocultar a você o que eu vim fazer. E Abraão diz assim: o que o senhor vai fazer, Senhor? Ele diz assim: eu vim destruir Sodoma e Gomorra. Vou matar todo mundo que mora em Sodoma e Gomorra, não vai escapar ninguém. Todo mundo que mora lá em Sodoma e Gomorra vai morrer. Quando Deus disse que ia matar todos os moradores de Sodoma e Gomorra, Abraão, calado, sofreu, porque ele sabia que morava lá o seu sobrinho. E Ló não era apenas sobrinho de Abraão, ele era discípulo de Abraão. Abraão era dizimista, Ló também era. Abraão tinha experiência de sacrifício, Ló também tinha. Abraão, ele andava na presença de Deus, Ló também andava. Então Abraão, ele amava como tio e como discípulo, como sobrinho e discípulo. Então quando Deus disse assim: vou matar todo mundo, Abraão, aí Abraão falou assim: Senhor, o senhor poderia esperar aqui na porta da tenda, que eu vou preparar o sacrifício para o senhor? Aí Deus falou assim: pode ir, que eu vou ficar paradinho aqui esperando o sacrifício. Aí Abraão ficou quietinho, Deus ficou quietinho, o anjo quietinho ali. E aquele sacrifício ia demorar mais ou menos 8 horas para Abraão preparar. Deus ficou parado na porta da tenda. Aí Abraão, com 100 anos, o vovô Abraão, ele sai correndo, e entra dentro da tenda. Ele diz assim: Sara, Sara, me ajuda a preparar o sacrifício. Aí a Sara diz assim: Abraão, meu senhor, qual é a minha parte no sacrifício? Qual é a minha parte? Aí Abraão falou assim: você vai preparar um pão assado ao borralho. O que é o pão assado ao borralho? A Sara deveria sair da tenda com 90 anos e deveria procurar madeira seca, gravetos, e ela deveria trazer. Abraão deu os ingredientes do pão ao borralho, e ela colocaria a lenha pegando fogo no fogão, e depois que
toda a lenha tivesse em chamas, em fogo, toda a lenha, ela ia apagar o fogo. E o pão era assado no calor da brasa. Isso que é pão ao borralho. Interessante que Jesus, lá em João 21, ele também fez pão ao borralho. Lá no Mar da Galileia, ele assou o pão sobre o calor da brasa. E aquele pão, tanto o de Gênesis 18 quanto o de João 21, simbolizava a pessoa de Jesus. Então, a Sara, ela saiu correndo, vovó, 90 anos, e foi procurar lenha seca. E depois que ela procurou, ela foi lá. E no mesmo instante diz a Bíblia que Abraão, ele saiu correndo e foi lá no pasto. E ele pegou um boi de carne tenra, carne macia, o melhor do rebanho dele, o mais caro, o mais bem preparado, provavelmente o mais poderoso reprodutor. Então a Sara de um lado preparando o pão ao borralho, Abraão do outro lado pegando no pasto o touro de carne tenra. E depois que eles preparam todo o sacrifício, Deus parado na porta da tenda. Aí Abraão e Sara ajoelham diante de Deus, a Sara com o pão ao borralho e Abraão com o touro de carne tenra. Diz: Senhor, aqui está o nosso sacrifício. Naquele momento, Deus libera 2 milagres. Quantos milagres? 2. Dá um grito aí, vamos lá. 2. Fica de pé e dá um grito, vamos lá. 2. Quantos milagres? 2. De pé é só para você acordar, pode assentar. Então, quando Abraão e Sara entrega ajoelhados o pão ao borralho e o touro de carne tenra, Deus recebe o sacrifício. Você pode dar uma glória a Deus aí? E aí Deus libera 2 milagres. O primeiro milagre, Deus fala assim: Sara e Abraão, daqui a 1 ano eu voltarei para consagrar o filho que eu prometi a vocês há 25 anos atrás. Peraí. Há 25 anos atrás, quando Abraão tinha 75 anos e Sara 65, Deus ele desce do céu e diz: Abraão, Sara, eu, Senhor dos exércitos, o El Shaddai, estou dizendo, vocês terão um filho. E durante 25 anos Abraão e Sara estava debaixo de uma promessa retida. Debaixo de uma promessa? Eu quero começar. Debaixo de uma promessa? Retida. Por que aquela promessa estava retida há 25 anos? Por que, pastora Janice? Cadê a pastora Janice? 25. Por que a promessa estava retida há 25 anos? Todo mundo que está aqui tem promessa retida. Tem. Não escapam, inclusive, começando de mim. Por que aquela promessa estava retida há 25 anos? Sabe por quê? Porque aquele milagre do filho não era um milagre só para Abraão, era um milagre para o casal. E até aquele dia só Abraão tinha a experiência do sacrifício, e a Sara nunca teve a experiência. Aí quando o casal, que a bênção era para o casal, quando o casal vai para o altar, quando o casal vai para o altar, quando o casal vai para o altar, abre essa boca e dá um grito de glória. Quando o casal vai para o altar, a mulher com o sacrifício dela e o marido com o sacrifício dele, aquela bênção que estava retida há 25 anos, ela foi liberada. Se você é pentecostal, fica de pé e dá um grito de glória.
Abre essa boca, balança a cabeça, tira o pé do chão e reaja aí, igreja viva. Levanta a sua mão e diga assim: o sacrifício libera promessa retida. Pro diabo ouvir, vamos lá. O sacrifício libera promessa retida. Ok? Senta aí. Então o primeiro milagre que aquele sacrifício libera é uma promessa que estava retida há 25 anos. E sabe qual foi o segundo milagre? A sentença de morte que Deus tinha decretado para quem olhasse para Sodoma foi cancelada. Da mesma maneira que o sangue saía, ele já injetava mais 15 bolsas de sangue dentro dela. E o cirurgião abre ela aqui, ó. Aqui, abre aqui e faz assim, ó, para ver onde é que estava o buraco. E a médica foi lá e disse assim para mim e para Nina. Uma médica que nem crente é: pastor, ora para sua filha não morrer. Coisa grave. E aí eu lembrei que todas as vezes que eu no altar do Templo dos Anjos fiz um apelo de sacrifício, ela sempre fez o voto, mesmo sem dinheiro, crendo que Deus ia prover. Eu falei: Senhor, o sacrifício, quem está lá no CTI entre a vida e a morte, é uma mulher que tem a experiência do sacrifício. E o sacrifício cancela a sentença de morte. Cancela a sentença de morte, meu Deus. Cancela a sentença de morte. Quando você vê lá em Gênesis 19:26, a mulher de Ló olhando e morrendo, e Abraão olhando no mesmo instante, olha e não morre. Qual o mistério que está aí? O sacrifício, repete. Para o diabo ouvir, vamos lá. Mais forte, vamos lá. Para o diabo ouvir, igreja. Foi isso que a viúva, que a mulher sunamita disse, quando perguntou: como vai seu filho? Ele disse assim: tudo bem, porque ela sabia que o sacrifício, sentença de morte. Olha o poder do sacrifício. O sacrifício cancela a sentença de morte. O sacrifício dá poder de dominar aquilo que você vê. O sacrifício dá poder de dominar Satanás. O sacrifício faz cessar a praga. O sacrifício destrói o sofrimento. O sacrifício mata toda a enfermidade. O sacrifício transforma a promessa em juramento. E o sacrifício faz Deus cumprir aquilo que Ele te prometeu.